Olá, meu nome é Camila, eu sou fisioterapeuta, sou psicanalista e eu trabalho com terapias integrativas. E nesse canal eu falo a respeito do meu dia a dia, sintomas, emoções e como isso se manifesta fisicamente, como isso somatiza, como isso se transforma em sintomas e o que a gente faz para trabalhar, para melhorar isso. E esse vídeo é sobre medo. A inspiração dele, da do que eu vou falar aqui, aconteceu mais ou menos há um mês atrás, quando eu vi um grande escalador, que é uma pessoa que eu gosto muito e que eu acompanho há bastante tempo, que ele fez uma escalada que se chama free solo. É uma modalidade sem nenhuma proteção, sem corda, sem nada. Então, exige do escalador muita técnica, muito treino, muita concentração e, obviamente, um enfrentamento do medo muito específico, porque qualquer queda é fatal. Então, esse escalador que se chama Alex Honnold, ele fez um feito muito grande. Ele escalou ao vivo na Netflix um arranha-céu de 101 metros. Ele treinou muito para isso, ele tem uma capacidade técnica muito grande e ele fez facilmente. E por que que eu falo que, apesar de ser um feito muito midiático, né, muito interessante do ponto de vista, de quem não é escalador, de quem não conhece muito sobre o esporte ou, qualquer coisa do tipo, ele mesmo já tinha feito uma outra escalada em free solo, numa rocha muito mais difícil, em um lugar que se chama El Capitan, que é em Yosemite, lá nos Estados Unidos. Então, dentro dos feitos dele, aquilo não era tão absurdo assim, mas obviamente é uma coisa muito grande. Mas por que que eu tô trazendo essa questão dele? Em um corte de um podcast, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que me deixou reflexiva por muito tempo. Eu tô aprendendo a escalar, eu escalo faz uns 2 anos mais ou menos, mas eu não sou uma boa escaladora, eu tive que enfrentar muito o medo. Eu não tenho exatamente medo de altura, mas a escalada ela te coloca num lugar, extremamente vulnerável, e as primeiras vezes que eu escalei, eu travei mesmo. E quando ele fala nesse podcast a respeito do medo, e esse ponto que me chamou a atenção, ele diz o seguinte, que a gente eventualmente precisa se expor a medos para que a nossa mente não crie medos fictícios. E aí ele dá um exemplo muito interessante em que ele fala, por exemplo, quando ele está no aeroporto, o quanto ele vê as pessoas apavoradas de, sei lá, passar na imigração, eh, sendo que teoricamente é um ambiente controlado, né, e aí ele dá o exemplo, lá você tem comida, você está protegido. Então óbvio, a referência dele é muito específica, porque é uma pessoa que lida com o medo de um jeito completamente diferente. Mas o que eu quero trazer aqui, o que eu vejo no consultório, é o quanto a gente foi se protegendo demais, se expondo de menos e percebendo muita coisa como ameaça, sendo que talvez não seja. E eu não tô querendo dizer pra gente ser lunático e achar que, né, "Ai, tá tudo bem, eu moro em São Paulo, não tem que ter medo, sei lá, da violência". Não é isso, tá, gente? Mas, eu recebo muitas pessoas no consultório que têm medo de absolutamente tudo. Elas estão hipersensibilizadas, né, com uma resposta ao medo muito intensa. Então, a gente tem que voltar atrás, né, quais foram os pequenos medos que eu fui deixando de me expor, que eu fui recuando, que eu não fui enfrentando, até que isso chega numa crescente em que todo e qualquer medo vira uma coisa muito grande. Então, embora pareça
contraditório, mas essa exposição ao medo, ela cria musculatura, né? Não uma musculatura real, mas ela cria defesa, ela ensina a gente a lidar. E é, por exemplo, o que eu sinto quando eu estou fazendo escalada, o quanto eu preciso, naquele momento lá, estar presente, o quanto eu preciso trazer para minha mente que fica dizendo que eu vou cair, que tudo bem se eu cair, né? Se eu cair, eu tô segura, eu não vou cair para morrer, eu vou cair um certo nível, mas eu tô protegida, eu tô amarrada numa corda, eu tô com equipamento de segurança. Então é um exercício constante de recapitular, de estar presente, de sentir, né? De não deixar a mente escapar. Porque isso é uma coisa muito comum. Tenta lembrar de algum momento que você sentiu um grande medo, do quanto a gente escapa, né? A nossa cabeça vai para um lugar caótico em questão de segundos. Então, o estado de presença ajuda muito a lidar com o medo, né? E, obviamente, tem coisas que são inevitáveis, né? A gente tá exposto, né? Então, por exemplo, viver em São Paulo, né? Você está exposto a uma série de riscos, né? De ser assaltado, de coisas assim cotidianas da violência. Mas ao mesmo tempo, se eu ficar hipervigilante a esses riscos, o meu cérebro foca nisso e eu vou trazer cada vez mais intensidade. Então, o grande desafio é como eu consigo dosar isso, né, sabendo que, ok, eu posso me precaver, eu não preciso sair desatento com o celular na mão, como se eu tivesse no meio de uma fazenda, né, em que não tem nenhum ladrão. Mas ao mesmo tempo, o que é possível para ter paz, né? Então, a, a reflexão que eu quero deixar aqui é como que a gente se expõe de uma forma controlada e não precisa escalar, se bem que eu recomendo, eu acho muito bom para a saúde mental. Mas você não precisa fazer coisas radicais se você não, se isso não te chama. Mas você pode entender dentro de uma hierarquia dos teus medos como você se expõe. Então, por exemplo, se eu tenho medo de falar em público, se eu tenho medo de gravar um vídeo, se eu tenho medo de me expor, como que eu consigo fazer um pouquinho, sabe? Divide isso de 0 a 100 e faz um, né? É uma forma de trabalhar, né? Uma exposição ao medo que lá na frente vai ter uma resposta, que lá na frente vai ensinar o teu cérebro, o teu corpo, esse enfrentamento e vai criar uma perspectiva de perigos reais e perigos imaginários, né? Vai deixar aquelas coisas que são extremamente abstratas menos perigosas e vai trazer uma perspectiva mais pé no chão. Então é isso, essa é a reflexão que eu deixo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, tem todos os canais de comunicação, Instagram, site, tudo aqui na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pensarem um pouquinho a respeito do medo, de quais são os medos e como se expor de uma forma mais controlada a eles.